Então, vamos lá, né, meninas? Vamos iniciar, que hoje a gente começa o capítulo 6, né, da segunda parte, que é o Alvoradas do Reino do Senhor. E aí vamos fazer a nossa prece, então, permitindo que a espiritualidade amiga venha nos assistir em nossos lares, nos intuindo, nos trazendo paz do coração, ampliando as nossas mentes, a nossa compreensão, para que possamos alcançar de forma mais efetiva os ensinamentos que aqui serão trazidos para nós, através dessas obras de Emmanuel e Joana de Ângeles. Jesus, amigo querido, esteja sempre conosco em todos os momentos, a cada minuto. Saibamos nos voltar a Ti, Mestre, a Tua jornada, ao Teu caminho. Nos auxilia, Senhor. Somos tão pequeninos e tão necessitados, mas sabemos que quando um ou mais estiverem falando em Teu nome, que Tu estarás ali conosco. Senhor, só podemos agradecer essa oportunidade, esse estudo que nos dignifica, nos leva ao nosso progresso, o nosso progresso moral, principalmente, porque sabemos que muitas vezes o progresso intelectual ele pode chegar de uma forma mais rápida. Entretanto, desejosos estamos de crescer moralmente, ampliar essas nossas emoções benéficas, fazer com que nosso coração, nosso sentimento esteja contigo, Mestre, hoje e sempre. Muito obrigada, graças a Deus. Então, vamos lá, meninas. A gente vai começar o capítulo 6 e é bastante interessante porque, lembrando lá do desencarne da Lívia, né, lá no capítulo anterior, que durante aquele desencarne, no momento em que ela está em contato ali com a fera, né, que ela iria sentir o contato com o próprio animal, que, na verdade, naquele momento ela já não tem mais, né, o espírito dela, de certa forma, já se desprende, né, muito rapidamente, né, então ela não sente aquele contato, né, com o animal, enfim, talvez as dores. E aqui continua bem nesse trecho, né, ele começa assim, ó, Alvoradas do Reino do Senhor. Reportando-nos a dolorosa e comovedora cena do sacrifício dos mártires cristãos na arena do circo, somos compelidos a acompanhar a entidade de Lívia na sua augusta trajetória para o reino de Jesus. Olha que coisa linda que vai mostrar, né, no começo desse capítulo. A trajetória de Lívia para o reino de Jesus. Então, há uma descrição aqui, né, desse momento dela. É lindíssimo, assim, né? Nunca os horizontes da Terra foram brindados com paisagens de tanta beleza como as que se abriram nas esferas mais próximas do planeta, quando da partida em massa dos primeiros apóstolos do cristianismo, exterminados pela impiedade humana nos tempos áureos e gloriosos da consoladora doutrina do Nazareno. Então, né, eles foram aqui martirizados, né, se entregaram aqui, entregaram a vida, e nesse processo aqui, essa massa, né, partida em massa, esses primeiros apóstolos do cristianismo aqui, então, naquele momento, Emmanuel coloca aqui, né, que nunca se viu na Terra paisagens de tanta beleza. Então, é como se tivesse um caminho, né, que levasse para esse reino de Jesus aí, esse reino dos céus, esse local, essa esfera superior, né, tá? Aí ele continua assim, ó, naquele dia, quando as feras famintas estraçalhavam os indefesos adeptos das ideias novas, toda uma legião de espíritos sábios e benevolentes, sobre a égide do Divino Mestre, lhes rodeava os corações deslacerados no martírio.
saturando-os de força, resignação e coragem para o supremo testemunho da sua fé. Então, aí mostra que, mais uma vez, que não estamos sós, né? Eles aqui, claro, que estavam diante de uma situação, né, encarando ali a morte do corpo físico, embora eles já deviam ter essa convicção muito da, né, da questão espiritual, da permanência do espírito, né, da vida espiritual. Mas olha só, uma legião de espíritos sábios e benevolentes rodeava aqueles corações dilacerados no martírio. Então, eles tinham ali, recebiam força, resignação e coragem para aquele momento tão difícil, né? Sobre as nefastas paixões desencadeadas naquela assistência ignorante e impiedosa, desdobravam os poderes do céu, os poderes do céu, o manto infinito de sua misericórdia. E além daquele vozerio sinistro e ensurdecedor, havia vozes que abençoavam, proporcionando aos mártires do Senhor uma fonte de suaves e ditosas consolações. Então, ao mesmo tempo, né, parece que são dois cenários aqui que a gente está vendo, né? Ao mesmo tempo que havia ali aquelas paixões nefastas, né? Quer dizer, aquelas pessoas ali que estavam assistindo aquele espetáculo, né? Então, aquele vozerio sinistro, ensurdecedor, ao mesmo tempo, né? Só que aí que a gente pensa no plano espiritual, né? Em outra esfera espiritual, né? Tem que se deslocar, porque ao mesmo tempo, ó, estavam aqueles vozes que abençoavam, proporcionando aos mártires suaves e ditosas consolações. Então, assim, né, gente, a gente sabe disso, mas muitas vezes a gente tem as dúvidas, né, da questão do amparo, né, essa segurança aqui que a gente precisa ter de que esse amparo, olha só como é tão bem descrito aqui, né, nesse pedaço. Entardecia já, quando tombavam as últimas vítimas do choque brutal dos leões furiosos e implacáveis. Abrindo os olhos entre os braços carinhosos do seu velho e generoso amigo, olha aqui, então tá a situação da Lívia, né, naquele momento. Ela abre os olhos nos braços do seu amigo, né? Olha lá, Lívia compreendera imediatamente a consumação do angustioso transe. Veja como ela conseguiu, porque a gente sabe que quando desencarna tem uma fase de perturbação, né, para o espírito, naturalmente. E ela aqui, ó, ele coloca isso aqui imediatamente, né, a Lívia compreendeu o que estava acontecendo. Olha como esse espírito dela já tinha uma condição muito mais, né, um esclarecimento muito maior. Cada vez mais a gente vai só se certificando disso, né? Então, Lívia compreendera a consumação do angustioso transe. Simeão tinha nos lábios um sorriso divino e lhe acariciava os cabelos paternalmente, com meiguice e doçura. Estranha emoção vibrava, porém, na alma liberta da esposa do senador, que se viu presa de lágrimas dolorosas. Então, ela caiu, ela é como se acordasse, né? Deu essa impressão. Ela abre os olhos, está no braço de Simeão, e ela acorda, mas, de repente, aquela emoção que vibrava, né? Aí ela começa, então, a chorar. A seu lado, notou, com penosa surpresa, os despojos sangrentos do corpo dilacerado. E entendeu, embora o seu espanto, o doce mistério da ressurreição espiritual de que falava Jesus nas suas lições divinas. Olha que choque, né, gente? Realmente isso aqui, na hora da desencarnação, né, tem aquela percepção de que o corpo está ali e ela viu o corpo dela dilacerado, né? Então, é algo assim bem impactante mesmo, né? Você
perceber que você está ali, né, naquele primeiro momento, e ter essa visão, né? Aí, ó, desejou falar de modo a traduzir seus pensamentos mais íntimos, e, todavia, tinha o coração repleto de emoções indefiníveis e angustiosas. Aos poucos, notou que, da arena ensanguentada, se erguiam entidades, qual a sua própria, ensaiando passos vacilantes, amparadas, porém, por criaturas etéreas, aureoladas de graça incomparável, como jamais contemplara em qualquer circunstância da vida. Aos seus olhos, desapareceu o cenário colorido e tumultuoso do circo da ignomínia, e aos ouvidos não mais ressoaram as gargalhadas irônicas e perversas dos espectadores impiedosos. Notou que, do firmamento constelado, fluía uma luz misericordiosa e compassiva, afigurando-se-lhe que nova claridade, desconhecida na terra, se acendera maravilhosamente dentro da noite. Imensa multidão de seres que lhe pareciam alados cercava-os a todos, enchendo o ambiente de vibrações divinas. Gente, imagina que coisa maravilhosa isso aqui, né? É indescritível mesmo isso aqui, a sensação, o envolvimento ali, por mais traumático, né, de ter que ver o corpo, né? Ela teve essa visão do corpo dilacerado, mas pensem, que imagem, que maravilha, né? E ali aqueles seres, né? Parecem tão angelicais aqui, falou até que são alados, né? Como anjos mesmo. Olha que interessante. Deslumbrada, ela viu então que entre a terra e o céu se formava radioso caminho. Então era um caminho de luz, porque deu a entender que eles iam caminhando, andando mesmo, né? Iam caminhando aí por essa estrada, vamos dizer assim, através de uma esteira de luz intraduzível, que não chegara a ofuscar o brilho caricioso e terno das estrelas, que bordavam cintilando o azul macio do firmamento, observou novas legiões espirituais que desciam celeremente das maravilhosas regiões do infinito. Nossa, que visão, né? Que parece que tem uma imensidade de seres ali naquele processo, né? A sensação que a gente tem, quantos estão envolvidos ali, né? Naquele momento, atendendo aqueles cristãos, empolgados com as sonoridades delicadas daquele ambiente indescritível, seus ouvidos escutaram, então, sublimes melodias do plano invisível, como se, de envolta com liras e flautas, harpas e alaúdes, cantassem no alto as divinas toutinegras do paraíso. Essas toutinegras são aves, né? São aves que têm toutinegras, porque parece que ela tem uma pelagem negra na cabeça. Então, ela tem esse nome. Então, as toutinegras do paraíso seriam essas aves que estivessem cantando, né? Projetando as alegrias siderais nas paisagens escuras e tristes da Terra. Então, qual a imagem, né? Que é até difícil até de imaginar isso aqui tudo, né? A imagem que a gente tem parece uma estrada, ela na Terra, o corpo, né? Ao lado do corpo, e aquilo foi iluminando e formando uma espécie de uma estrada, né? De um caminho bem amplo, dá a impressão de um caminho amplo, né? Porque tem muitos seres ali e indo nessa direção. Daí eu fiquei assim curiosa, né, para lembrar um pouquinho daquelas esferas, né, espirituais que existem em torno da Terra, lembra? Aquelas que é falado até que tem o sétimo céu, né, as 7 esferas, que é esse plano espiritual, né? E aí, gente, eu vou até colocar aqui, apresentar para vocês, ó. Deixa eu ver se eu consigo, que a Malu me colocou, né, Malu, como
Uai, cadê? Ah, tá. Aqui. Coloquei. Ah, sim. Deixa eu só achar. Daquele livro do Chico. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Que estranho, parece que não está aparecendo. No livro do Chico, sabe? O Cidades no Além, é o nome do livro. Vamos ver se aparece aqui. Acho que aqui, ó, agora deu. Vocês estão vendo, né? Tá dando para enxergar aí, né? Esferas Espirituais, capítulo 4 do livro. Eu vou aumentar um pouquinho aqui. Eu achei interessante isso aqui, gente, porque fala muito das obras de André Luiz. Oi, Marli, não te ouvi. Que livro é esse? Cidades no Além. É do Tá. Chico com a... Tem uma médium que fez os desenhos. Tá? Tem uns Tá bom. desenhos no final do livro, porque assim, essa médium, acho que chama Eigorina, é um nome assim, diferente o nome dela. Ela, em desdobramento, ela foi até a colônia Nosso Lar. Entendi. E ela descreve e faz os desenhos. E tem os desenhos dela aqui, depois eu vou mostrar aqui no final. Mas eu achei interessante esse capítulo 4, fala da localização de Nosso Lar, né? Esse livro cita muito as obras mesmo de André Luiz, né? E fala aqui, ó, esferas espirituais. Aí tem na ilustração, aqui vocês estão, acho que, vendo direitinho, né? Ó, a ilustração da página 79 nos mostra o campo magnético da Terra dividido em 7 esferas, seguindo a tradicional concepção dos 7 céus de que nos falam os antigos estudiosos das coisas espirituais. Na realidade, cada uma dessas divisões compreende outras, conforme asseguram os espíritos. A primeira esfera comporta um umbral grosso, que ele coloca entre aspas, né, um umbral grosso, mais materializado, de regiões purgatoriais mais dolorosas e de cujas organizações comunitárias, conquanto estejam tão próximas, temos poucas notícias. Mesmo que está perto, não se conhece, o que deu a entender isso, não se conhece tanto esse umbral grosso. Na segunda esfera, abriga um umbral mais ameno, onde os espíritos do bem localizam com mais amplitude sua assistência, e onde estão situadas as moradias. Cada desenho semicircular, que vai estar lá no desenho depois que a gente vai observar, está assinalado nessa região, é uma moradia. Chamou aqui de moradia, né? Mas eu acredito que são aquelas colônias, né? Deve ser aquelas colônias, né, de acolhimento, né? Porque, ó, é um umbral mais ameno, tem espíritos do bem, né? Então, é aquelas, né, chamadas moradias aqui. Aí, na terceira esfera, a rigor, ainda faz parte do umbral, pois, sendo de transição, abriga espíritos necessitados de reencarnação. Então, até a terceira esfera tem a ver com umbral, né, com aquelas características do umbral. Nessa terceira esfera se localiza a cidade Nosso Lar, num ponto situado sobre a cidade do Rio de Janeiro e com uma altura que não podemos definir, mas que se encontra na ionosfera, que é daquelas camadas, né, sobre a Terra, da atmosfera, né. Sobre estas 3 esferas, os livros de André Luiz nos dão notícias retratando edificações, organizações mantidas pelos espíritos do bem, que é a próprio Nosso Lar, né, que tem aquelas características das edificações do Nosso Lar, como é que tem aquela organização toda lá. Tendo em vista o socorro e assistência dos espíritos mais atrasados, bem como nos dizem das condições em que vivem os espíritos sofredores fora do amparo dessas organizações. É a terceira esfera. E aí, aqui, ó, ao que se deduz das narrativas do citado mensageiro, né, que é o André Luiz, as esferas espirituais se distinguem
por vibrações distintas que se apuram à medida que se afastam do núcleo. Porque na Terra tem uma camada antes da crosta, que é o núcleo da Terra, que seria bem matéria, a matéria mesmo, né, do planeta, né, onde tem a Terra. Então, à medida que vai se distanciando da Terra, da crosta, cada vez mais ela vai se tornando, então, uma vibração mais leve, né? Vai se distanciando ali. Sabemos que a Terra é um grande magneto, ou seja, é como se fosse um ímã, né? Ela tem polos magnéticos, né? Um ímã mesmo, que se projeta no espaço, mantendo um campo magnético ativo e diferenciado que comporta as esferas espirituais. Então, é dentro desse campo magnético, essa região aí de atração, né, que funciona como um magneto, que tem essas esferas espirituais. De modo que, por exemplo, quando se contrabalançam os magnetismos da Terra e de Marte, tocando-se, os dois mundos se interpenetram. Olha que coisa, gente. Pelas suas esferas extremas. Então, a extremidade da Terra, ela pode interpenetrar, pelo que está dizendo aqui, na esfera mais externa de Marte. Elas como se os planos, né, se intercomunicassem ali. Mas da crosta até esse limite, os continentes e os mares se projetam, e onde o espírito estiver situado pela sua identidade vibratória, seja onde for este vasto espaço magnético, sob seus pés, terá terra firme e sob sua cabeça céu aberto. Que é o que a visão que a gente tem, né? Já que seus sentidos não estarão aptos para perceberem as esferas que lhe estão acima. Nessa posição, terá a mesma geografia planetária que nos corresponde e ao mesmo horário nosso. Alguém falou alguma coisa, gente? Acho que tem alguém com o microfone aberto. Se puder fechar o microfone. Acho que é a Cleide. Ô, Cleide, teu microfone está aberto, Cleide. Ela não ouviu. Bom, vamos lá. Então, aqui está falando o quê? Já que seus sentidos não estarão aptos a perceber as esferas que estão acima. Então, dá essa mesma ideia da Terra e do céu, né? A percepção, né? Como nós aqui que estamos encarnados, a gente não consegue ter noção daquilo ali que a Lívia, né? Eu trouxe isso aqui justamente para a gente tentar entender, imaginar o que a Lívia estava vendo, né? Aí fala o seguinte, ó, lendo André Luiz, quando descreve a segunda e a terceira esfera, percebemos que em ambas há chão firme, sólido, terra fértil, que se cobre de vegetação. Se assim é, fácil é perceber-se que para os seus habitantes nós estamos vivendo no interior da Terra. Então, não tem aquela história que o indivíduo ele desencarna, mas ele acha que ele está encarnado, ele está vivendo, porque ele está numa esfera dessa, né? Ela é muito material, muito semelhante ao que tem aqui. Percebe-se também no livro de André Luiz que os espíritos que estão acima podem transitar pelas esferas que lhes estão abaixo. Quem está lá em cima, que é o caso do livro ali, né? Os espíritos vêm para socorrer, né? Não podem sozinhos passar para as esferas, só que os que estão nas inferiores não alcançam, isso a gente sabe, né? Eles não têm condição de passar para as esferas superiores. Isso aqui que eu achei interessante, ó, o trânsito entre as esferas, como é que o espírito transita de uma esfera para outra? Se faz por maneiras diversas, olha que interessante, por estradas de luz, que é exatamente o que fala no livro, né? Referidas pelos espíritos como caminhos especiais destinados a transporte mais importante. Então, é como se criasse uma estrada para os espíritos saberem por onde que eles precisam caminhar para passar para a esfera. Não é verdade? Porque é que nem para nós aqui, né? Você tem que ter uma rua, uma estrada, algum caminho para você seguir.
Então, está falando exatamente o que tem lá no livro, referido pelos espíritos como caminhos especiais. Através dos chamados campos de saída, olha aqui, o campo de saída são pontos nos quais duas esferas próximas se tocam. Então, tem como também o espírito sair de uma esfera para outra, da terceira para a segunda e por aí, em pontos, como se tivesse um campo, né? Uma área de saída daquela esfera. Olha que interessante. Se fosse um portal, gente, já estou imaginando aqui, né? Coisa de filme mesmo. Pelas águas, de se supor que as circundam os continentes. E pela parte de água também. Tá? Na página 50 do livro Libertação, encontramos referências aos campos de saída. Aí aqui é do livro, tá, gente? Vai citar um pouco aquele livro que a gente estudou, né? Quando se trata nova embarcação através de água, né? Eu vou passar isso aqui um pouquinho. Deixa eu ver se ficou alguma coisa aqui no final. Mas o que mais me chamou a atenção é essa questão da estrada, dos campos de saída, ou então pela própria água. Aqui, ó. Aí isso aqui também diz alguma coisa para a gente entender lá a visão da Lívia, né? Há, porém, André, outros mundos sutis dentro dos mundos grosseiros, maravilhosas esferas que se interpenetram. Então, embora as esferas estejam distantes, mas elas têm pontos que elas se conectam, interpenetram. O olho humano sofre variadas limitações e todas as lentes físicas reunidas não conseguiriam surpreender o campo da alma, que exige o desenvolvimento de faculdades espirituais para tornar-se perceptível. A eletricidade e o magnetismo são duas correntes poderosas que começam a descortinar aos nossos irmãos encarnados alguma coisa dos infinitos potenciais do invisível, mas ainda é cedo para cogitarmos de êxito completo. Somente ao homem de sentidos espirituais desenvolvido é possível revelar alguns pormenores das paisagens sobre nossos olhos. A maioria das criaturas ligadas à crosta não entende essas verdades. Sabemos bem disso, né, gente? Se a gente sair falando isso aqui, dependendo de quem você for comentar sobre, né, uma estrada luminosa e tal, a pessoa não vai acreditar nisso, né? É interessante esse pedacinho aí, ó. Quer dizer, o quanto que ainda nós ainda encarnados, teremos que estudar e descobrir outras funções da eletricidade e do magnetismo, né? Olha como ela diz ali em cima, né? Essas duas, não sei que nome se dá isso, ainda tem muita coisa para se revelar, muitas funções ainda. A eletricidade e o magnetismo são duas, o que está aqui? Correntes poderosas, né? Então, olha só, descortinar, né? Precisa ser descoberto, né? Das infinitos potenciais, porque assim, é física, né? Não deixa de ser física, né? A gente está falando de uma matéria, né? Essas esferas têm muita matéria, né? Uma matéria que é conhecida aqui para nós, mas é que ela vai se diferenciando, então tem características próprias dessa matéria que a gente não sabe, né? E aí são as esferas. Quanto mais distante a esfera, né? Mais sutil. Que é essa a primeira, segunda, terceira ainda é umbral. Aí eu acho que tem, deixa eu ver se tem um trecho aqui. Não, aí já vem os desenhinhos, tá? Governadoria, acho que tá meio claro, não sei se vocês vão conseguir ver esse. Esse aqui é do... Dá para ver, sim. Do Nosso Lar, né? Daquelas governadoria. Mas tem um outro aqui das esferas que eu queria mostrar. Esses são os desenhos da médium, tá? Templo de iniciação, ó, tem várias coisas aqui. Plano piloto, parques de educação de esclarecimento, tem umas formas geométricas, né, que ela... Aí essa aqui, acho que pega a cidade do Nosso Lar, Nosso Lar aqui, ó, vocês estão vendo? Ela é essa estrelinha aqui, ó. Então, aqui está a Terra, né? E aí vem o primeiro, o segundo e terceira esfera. Aí tem quarta, quinta, sexta e sétima.
né? Acho que dá mais ou menos para ver como que elas ficam realmente ao redor, né? Circundando. E essa aqui é o sétimo céu, é esse aqui, né? Fala, chegou, né? Que Paulo fala, né? O apóstolo Paulo fala do sétimo céu, quando eles entram em êxtase, né? Tipo, às vezes chega nessas regiões. Olha aqui, ó. Novamente, aqui está, né? Nosso lar, né? Que na verdade o livro aqui fala muito sobre o que a médium viu em desdobramento, né? A descrição com o que as obras de André Luiz já falam mesmo, né? E aqui os outras esferas. Olha aqui, ó, o nome das esferas. Então, começando da Terra mesmo, núcleo interno, núcleo externo, crosta, que é onde a gente está aqui, né? O manto, desculpa, essa crosta não é a crosta da Terra ainda tem um manto, depois que tem a crosta terrestre, essa aqui, né, que a gente está. Aí, por isso que interpenetra, né? Lembra lá que as esferas se interpenetram? Aí, um umbral grosso, um umbral médio e um umbral onde está localizada a cidade, que é a terceira esfera, que é onde está localizada a cidade, nosso lar. Depois, a quarta esfera é essa aqui, ó. Ela tem essa característica, arte em geral, ou cultura e ciência. Então, são espíritos, né, que habitam essas localidades que têm esse tipo de desenvolvimento, né? Amor fraterno, essa aqui, qual que é? A 4, né, que eu falei? Deixa eu ver aqui. A quinta, amor fraterno universal. A sexta, diretrizes do planeta. E o que seria, que está como 12, mas contando é a sétima, né? O sétimo é a abóboda estela. Então, ela tem uma denominação própria aqui, que traz no livro, mas só para a gente ter noção. Diretrizes do planeta, né? O que, Marli? Eu não te ouvi direito. Jesus deve estar nessa diretrizes do planeta, né? Pois é, então. Ou a pleiade de espíritos dele, né? E de repente ele, que eu já ouvi falar também que ele já meio que, vamos dizer, não é que ele foi embora, mas ele dirige de longe, vamos dizer assim. Ele tem outros planetas, né? Não é só a Terra que ele dirige. Então, eu acho que as diretrizes devem ser daqueles, né, que vão definindo, né, as coisas que vão acontecer no planeta. Sim. Né? Espíritos mais crísticos mesmo, né? Uhum. Tá, gente? Então, isso aqui é para ter uma noção quanta coisa tem, né? E isso que Lívia viu, né? Também quanta coisa ela foi capaz de observar, né? Eu vou tirar um pouquinho esse aqui, porque depois o outro é só na Joana que a gente vai ver. Vamos continuar no livro? Então, aqui, ó, eu parei naquela parte, né, das paisagens escuras e tristes da Terra. Aí falou assim, ó, seu espírito, como que impulsado por energia misteriosa, conseguiu, então, manifestar as emoções mais íntimas e mais queridas. Abraçando-se ao velho e generoso amigo de Samaria, pôde murmurar banhado em lágrimas. Simeão, meu benfeitor e mestre, roga comigo a Jesus para que esta hora me seja menos dolorosa. Porque teve um impacto aí, né? Embora ela não tenha perturbação, assim, de estar confusa, né? Ela sabe o que está acontecendo com ela. Mas emocionalmente, né? Tudo muito difícil, porque ela está se distanciando da vida terrestre também, né? Deixando Públio, né? Sim, filha, respondeu o venerável apóstolo, chegando ao coração, como se o fizesse a uma criança. O Senhor, na sua infinita misericórdia, reserva o seu carinho a quantos lhe recorrem à magnanimidade com a fé ardente e sincera do coração. Acalma o teu espírito, porque estás agora a caminho do reino do Senhor, destinado aos corações que muito amaram. Naquele instante, porém, uma força incompreensível parecia impelir para as alturas quantos ali se conservavam sem a pesada indumentária da terra. Lívia sentiu que o terreno lhe faltava e que todo o seu ser volitava em pleno espaço, experimentando estranhas sensações, embora fortemente amparada pelos braços generosos do venerando amigo. Então, ela começa a volitar. Lembra que antes parecia que eles estavam caminhando pela estrada, né? E agora ela já
como sabe, né, volitar, né? Era, de fato, uma radiosa caravana de entidades puríssimas que se elevava em conjunto através daquele cintilante caminho traçado de luz em pleno éter. Então, quer dizer, uma energia, o éter seria aquela energia, né, muito sutil, né, muito fina, muito leve, experimentando singulares sensações de beleza. A esposa do senador sentiu-se mergulhada num oceano de vibrações suavíssimas. Certamente aqui ela já devia estar lá, da quarta esfera para frente ali, né? Aquelas que a gente viu anteriormente, né? Porque até a terceira ainda tem umbral, né? Então, daqui, sabe-se lá em que esfera que ela já estava, né? Todos os companheiros lhe sorriam e, contemplando-os igualmente amparados pelos mensageiros divinos, ela identificava, um a um, quantos lhe haviam sido irmãos no cárcere, no martírio e na morte infamante. Em dado instante, todavia, como se a memória fosse chamada a todos os pormenores da realidade ambiente, lembrou-se de Ana, sentindo-lhe a falta naquela jornada de glorificação em Jesus Cristo, porque foi a amiga que sintonizava com ela, né? Certamente estaria aqui, né? Provavelmente, se tivesse também ido para o martírio, né? Possivelmente Ana estaria aqui com ela, né? Então, ela já teve essa recordação. Bastou que a recordação lhe aflorasse no íntimo para que a voz de Simeão esclarecesse com a proverbial bondade. Filha, mais tarde poderás saber tudo. Na tua saudade, porém, inclina-te sempre aos desígnios divinos, inspirado em toda sabedoria e misericórdia. Não te impressiones com a ausência de Ana neste banquete de alegrias celestiais, porque aprouve a Jesus conservá-la ainda algum tempo na oficina de suas bênçãos, entre as sombras do degredo terrestre. Quer dizer, ela tinha uma função ainda lá, né, junto com a família do Públio, né, a gente viu isso, né, que era importante que Ana permanecesse. Lia ouviu e resignou-se silenciosa. Reconheceu que seguiam sempre pela mesma estrada maravilhosa, que a seus olhos parecia ligar o céu e a terra num fraternal amplexo de luz. Amplexo é a mesma coisa que abraço, né? Então, aquela estrada abraçava, né, o céu e a terra na visão dela, né? Os planos mais altos e a terra. Tá. Afigurando-se-lhe que todos os divinos componentes da luminosa caravana flutuavam num movimento de ascensão em pleno espaço, demandando regiões gloriosas e desconhecidas. Tá vendo as esferas aí, né? Para a gente poder imaginar isso, aquelas esferas superiores ali. No seio dos elementos aéreos, admirava-se de conservar todo o mecanismo de suas sensações físicas através do eterizado e radioso caminho. As sensações físicas que ela sentiu que conservou é a visão, né? A audição, são os sentidos mesmo não tendo o corpo físico, né? Então, ela podia fazer tudo isso. De outras vezes, olhando furtivamente para trás, via um acervo, olha a visão dela, um acervo de sombras compactas e movediças, onde se localizavam as esferas de vida na terra distante. E pode até imaginar que ela olhava para trás, podia ver umbral, algumas regiões do umbral, né? Mais ou menos por aí, eu fiquei imaginando, né? Ai, onde que eu parei? Ai, gente, me perdi. Em ambas as margens, vai começar aí. Em ambas, ó, vê se pode. Em ambas as margens do caminho, verificou, olha só, que era um caminho, uma estrada. Em ambas as margens tinha flores graciosas e perfumadas, como se os lírios terrestres, com expressões mais delicadas, se houvessem transportado aos jardins do paraíso. A eternidade apresentava-se-lhe com encantos e ventura indizíveis. Você imaginou o bem-estar que ela tinha?
sensação, só da gente pensar assim, já meio que dá uma coisa boa, uma vontade até de estar lá, né? Então, imagina, gente, a leveza, essa energia sutil, uma energia super sutil, né? E outra coisa, quando o corpo físico, o espírito está fora do corpo físico, amplia a percepção, né? Muito maior a percepção. Então, a sensação de felicidade aqui, né? É enorme, imensa. Simeão falava carinhosamente da sua adaptação à vida nova e as belezas sublimadas do reino de Jesus, recordando com alegria as penosas angústias da vida na terra, quando aos seus ouvidos ecoaram vozes argentinas e harmônicas dos rouxinóis siderais que festejavam. Então, tem pássaros ali, né, cantando nas alturas a redenção dos mártires do cristianismo, como se estivessem chegando às cercanias de uma nova Galileia, saturada de melodias e perfumes deliciosos, erguida à luz plena do infinito, como se fosse um ninho de almas santificadas e puras, balouçando aos ventos perfumados de interminável primavera na árvore maravilhosa e sem fim da criação. Olha o que tanta coisa, né, do ambiente aí. Perfume, flores, né? Tudo muito sutil, tudo muito uma beleza imensa, né? Eu fiquei até com vontade, gente, de então, ir para lá. Tem que sofrer um pouquinho aqui na Terra ainda, né? Quem sabe, né? Vendo o que Lívia passou, né, e como ela era, porque a gente tem uma noção do que precisa para chegar nesses ambientes aqui, nessas esferas, né? Aquele hino suave e claro, ora se elevava às alturas em sonoridades prodigiosas, como se fora um incenso sutil das almas procurando o sólio, que é a mesma coisa que trono, né? Do sempiterno, né? Ou seja, do eterno, de Deus, né? Uma coisa divina, o trono divino, em hosanas de amor, de alegria e de reconhecimento. Ora descia o hino, ou ele elevava às alturas, ou ele descia em melodias arrebatadoras, demandando as sombras da terra, como se fosse um brado de fé e esperança em Jesus Cristo, destinado a acordar no mundo os corações mais perversos e mais empedernidos. Olha a misericórdia divina lançando sobre nós, né? Tamanho da bondade, né? Dessa infinita misericórdia mesmo, que Deus envia dessas outras esferas toda essa energia ali, né? A linguagem humana não traduz fielmente as harmoniosas vibrações das melodias do invisível. Mas aquele cântico de glória, ao menos palidamente, deve ser lembrado por nós outros como suave reminiscência do paraíso. Glória a ti, Senhor do universo, Criador de todas as maravilhas. É por tua sabedoria inacessível que se acendem as constelações nos abismos do infinito, e é por tua bondade que se desenvolve a erva tenra na crosta escura da terra. Por tua grandeza inapreciável e por tua justiça misericordiosa, abre o tempo os seus ilimitados tesouros para as almas. Por teu amor sacrossanto e sublime, florescem todos os risos e todas as lágrimas no coração das criaturas. Abençoa, Senhor do universo, as sagradas esperanças deste reino. Jesus é para nós o teu verbo de amor, de paz, de caridade e beleza. Fortalece as nossas aspirações de cooperar em tua seara santa. Multiplica as nossas energias e faz chover sobre nós o fogo sagrado da fé, para espalharmos na terra as divinas sementes do amor de teu Filho. Basta uma gota do orvalho divino de tua misericórdia para que se purifiquem todos os corações, mergulhados no lodo dos crimes e das impenitências terrestres, e basta um raio só do teu poder para que todos os espíritos se convertam ao bem supremo.
E agora, ó Jesus, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, recebe as nossas súplicas ardentes e fervorosas. Abençoa o Mestre Divino, os que chegam redimidos com o anélito criador de tuas bênçãos sacrassantíssimas. Vítimas da perversidade humana, cumpriram valorosamente os teus missionários todas as obrigações que os prendiam ao cárcere do penoso degredo. O mundo, no torvelinho de suas inquietações e iniquidades, não lhes compreendeu o coração amantíssimo, mas, na tua bondade e misericórdia, abres aos mártires da verdade as portas divinas do teu reino de luz. Ai, que lindo, gente. É uma oração mesmo, né? Uma oração. E olha a importância de se elevar, né? A gente, quando lê algo assim, né? A gente já dá uma, né? Uma outra energia. Como é importante isso aqui para nós, né? Às vezes a cabeça da gente se enfia numa problemática danada aí, né? Das coisas do mundo, só vê coisa ruim, né? Não é? A gente não tem parece ter uma bola no pé, prendendo. E olha que beleza essa prece, né, para que esses espíritos fossem recebidos lá, né, por Jesus, por esses, né, e os seus, né. Então, olha aqui, ó, estrofes de profunda beleza espalhavam nas estradas claras e sublimadas do éter universal as bênçãos de paz e das alegrias harmoniosas. Eu acho isso aqui um consolo, né? Porque a gente saber que existe isso aqui, gente, não é? Nos dá uma esperança. Eu acho que até amplia a nossa fé, porque nos voltando para as coisas boas desde já, né? A gente vê o que Lívia passou, todo o exemplo, toda aquela situação, os mártires, os cristãos ali, né, aqueles primeiros cristãos. Então, a gente vê, né, o que pode ser alcançado para sair dessa nossa, né, dessa nossa pequenez ainda, dessa nossa ignorância, que a gente vai atingindo, né? Graças a Deus, a gente tem esse caminho maravilhoso para seguir. Depende de nós, né? Depende muito de nos esclarecermos também, né? E graças a Deus nós temos essa doutrina. Você já imaginou? Se não Se a tem esses gente não livros, como é que a gente ia tivesse saber? exatamente, e que assim, que a gente tenha a esperança de uma coisa melhor, né? Que existe algo, a gente passa a acreditar que Isso, existe, né? exatamente. Isso aqui nos dá essa noção, né, dessas esferas, desses mundos Acalenta, né, superiores. o coração, né, Simone? Dá uma certa tranquilidade, uma paz, né? Dá. Que a gente sabe que tem algo muito melhor, muito que a gente não tem nem a dimensão da coisa, que só estando lá mesmo para saber. Você vê que a chegada dela, né, ela descreve a importância de trazer para nós isso aqui, né, a chegada dela nessas esferas superiores, né, e assim, como Deus é bom em todos os pontos, né, tá E aqui no por livro, isso, Deus está no livro, né, faz trazendo, com que a gente busque, né, Simone, isso aí, vamos buscar, vamos tentar também passar por isso, também ter, como é, poder compartilhar isso, né? Poder estar lá também, né? Tudo exatamente, e só depende da gente, não depende de mais ninguém. é uma transformação aqui no mundo interno, né, todo aquele processo, e a gente pode esclarecendo também aqueles que estão perto da gente, quer queira, quer não, vão se sentindo influenciados, né? Então, Exato. assim, isso é um processo que vai acontecendo gradativamente, porque É, nós fomos criados para o amor, né, gente? Não fomos criados para tanta dor que a gente enxerga aí, não é mesmo? A gente foi exato. criado para amor, a gente precisa acreditar demais nisso para não deixar a gente cair, porque você vê, nós temos um umbral aqui com a gente, né, que está interpenetrado, aquele umbral grosso É, lá. Então, a gente
É facinho estar aqui, porque a esfera superior tem que andar na estrada ainda, né? Justamente é um caminho de progresso que a gente vai fazer, né? Mas o umbral está aqui, então a gente é nesse que a gente acaba, quando dá uma resvalada, a gente acaba caindo nele. E a gente tem que, ó, ascender, né? Mesmo encarnado, né? Mesmo encarnado. Exatamente. É isso É mesmo. a nossa luta. Eu vou dar um spoilerzinho, porque eu lembrei aqui, eu estava essa semana estudando o texto da próxima aula, aí agora, você falando isso, eu lembrei de umas palavras que a Lívia vai dizer, mas nós vamos ver lá nas próximas semanas. Ela diz assim, eu até vou ler o livro, se todos os homens tivessem conhecimento direto de semelhante ventura, quer dizer, olha o que ela está vivendo, não possuiriam outra preocupação além de buscar o glorioso reino de Deus e da sua justiça. Então, fiquei vocês falando isso, que às vezes a gente valoriza tanto um problema, né? Uma dificuldade, uma dor, uma perda, né? Sofremos, passamos aí. E é tão passageiro, né? Quer dizer, se a gente souber atravessar esse momento, olha o que a gente poderá conhecer, viver, quer dizer, aquela dor assim, não tem a menor, foi tão rápido, né? E com aquilo que a gente vai encontrar mais adiante, né? E a gente pode ir mudando o foco mesmo, né, Marli? Mesmo aqui, E você, então, você vai, bota o foco na coisa melhor. Então, é como se se distraísse da coisa ruim, né? e não vamos esquecer, né, que ela teve o filho raptado pequenininho. Lembra? Olha a Imagina. dor, uma mãe perdeu seu filho. Isso é uma dor que a gente não tem como medir. Só quem perdeu é que sabe, né? Exatamente. É. Só quem perde um filho é que sabe a dor de uma mãe. Sim. É isso E mesmo. ela, mesmo tendo acontecido tudo isso, perdeu o filho, perdeu o marido, perdeu a filha, e ela ali naquela fé com Cristo. É. Então, assim, é maravilhoso, né, gente? É um exemplo, assim, imenso, né? E a gente vai aprendendo com ela, né? Graças a Deus estamos tendo essa oportunidade, né? De aprendizado. Aí tem mais um pedacinho que eu vou ler aqui para a gente terminar. Ô, Cleide, quer falar? Cleide, você abriu aí, não sei se você quer falar alguma coisa. Tá tranquilo? Então tá bom. Aqui, ó, daí os estrofes de beleza, né, que eu li aqui, espalhando nas estradas, eu até esqueci onde eu estava aqui, já estou meio desorientada. Como é que é? Harmoniosas, suavíssimas... Não, eu não li isso aqui, né? Ah, os seres inferiores, eu acho que eu estou aqui. Nas esferas espirituais mais próximas do planeta, recebiam aqueles eflúvios sacrossantos do celeste banquete, reservado por Jesus aos mártires da sua doutrina de redenção, como se fossem também convidados pela misericórdia do Divino Mestre, e muitos deles, recebendo no íntimo aquelas vibrações maravilhosas, se converteram para sempre ao amor e ao bem supremos. Olha que processo interessante, não só os que foram, mas os que ficaram ali, conseguiram se converter por conhecer isso aí, essa realidade, né? Essa energia toda. Harmonias suavíssimas saturavam todas as atmosferas espirituais, derramando sobre a terra claridades augustas e soberanas. Naquela região de belezas ignotas e prodigiosas, intraduzíveis na pobreza da linguagem humana, Lívia retemperou as forças morais, depois do austero cumprimento de sua missão divina. Ali, compreendeu a extensão do conceito de muitas moradas, dos ensinamentos de Jesus, contemplando junto de Simeão as mais diversas esferas de trabalho, localizadas nas cercanias da terra. Então, eles estavam juntos, parece que eles estavam observando, né, tudo isso. A ideia que dá aqui, né, contemplando, né, junto de Simeão, as mais diversas esferas de trabalho, localizadas nas cercanias da terra,
ou estudando a grandeza dos mundos disseminados pela sabedoria divina no oceano imensurável do éter, na imortalidade. Obedecendo às tendências do seu coração, não se esqueceu das antigas amizades nos círculos espirituais, colocados nas zonas terrestres. Aí a gente para por aqui, né? Que aí vou deixar para Marli um pouquinho, né, Marli? Senão. Viu, Simone? Eu ia Sim. comentar, nós estávamos lá, onde que a gente estava perdido? Hoje nós estamos se achando, né? E isso nos encanta hoje. Quer dizer, na época que nós tínhamos que despertar, a gente não conseguiu. E hoje a gente desperta através dos livros. É bem verdade isso. Vamos supor que nesse momento que alguns foram convertidos na Terra, de repente a gente estava lá e não foi convertido, né, Cida? Não, nós estávamos com os olhos da matéria ainda, não é? Né? A gente não alcançou, né? Não, possivelmente. E hoje, graças a Deus, a gente está caminhando. E para um dia poder ver tudo isso, né? Sim, sim. E tem que olhar à frente, né? Sempre a subida, sempre a ascensão, tentar deixar para trás o que já foi, o que já passou, passou, né? Isso. Passou, e a gente vai caminhando, a gente vai aprendendo e vendo as possibilidades, né? Olha quantas possibilidades nós temos para evoluir, para ser feliz, né? Porque isso aqui é um caminho de felicidade ao qual nós fomos criados, né? E trabalho, né? Você viu que ela falou ali que a Lívia ficou olhando o trabalho. Não é só... Não é ficar lá só contemplando, lá naquela contemplação, né? Não, você vê que pelos livros de André Luiz, tudinho, né? Que você fica olhando, ele em si, tudo aquilo é um trabalho. A partir do momento, ele vai ver aquelas situações todas, ajuda ali no que ele pode e transcreve para a gente aquelas situações. E a gente fica olhando, né? Todo mundo trabalhando. Ninguém está parado. Tá? Exatamente. Na visão deles, a hora que eles observam aquilo, eles já visualiza como um ambiente, né? Como trabalho a fazer, porque eles não vão deixar para trás. Imagina a Lívia, ó, ela já está com as lembranças de quem ficou na Terra. Quer dizer, ela não vai deixar para trás esse público, ela não vai. Não é aquela coisa, né? Agora eu estou numa boa, vou deixar todo mundo para trás. Não, né? Exatamente. Não, e ali também, ela ainda tem ali como é os dois que passaram o Simel? Não, o casal lá que o filho casou com a filha dela. A Calpurnia. A Calpurnia, E o... Como é que é o nome, Marli? Ele. Severus, o Coisa Severus lá. Não. É sempre assim, quando um não lembra, os outros também. Então, normal. Quer dizer, ainda tem esse também. Flamínio Severus. Flamínio Severus. Quer dizer, ainda tem esses dois que ela vai, né, ajudar ali, tudo. Que, embora eles tiveram aquele... Principalmente ela, né? Teve aquele arrependimento, né? A Calpurnia e tal. Quer dizer, é uma coisa que ela vai resgatar, porque, pelo que a gente vê no livro, ela é um espírito de muita luz, é um espírito muito superior. Lívia é. Então, ela ainda vai ajudar. Tem condição de fazer muita coisa, né? Muita coisa, tem condição de trabalhar. Né? Sim. Você vê aquele ministro Sânzio, né, que vai no Ação e Reação, que ele aparece lá na Mansão Paz, né? Aquele ministro, onde é que ele ia trabalhar? No abismo, na zona abismal, gente. Vai lá naquela escuridão resgatar. Tá? Quer dizer, aí você fica... é o ministro, mas ele foi lá. Não tem isso. É o irmão que está lá. Você vê o tamanho da compaixão. Do né? amor, né? Do amor. Amor. É amor mesmo. É isso mesmo. Vou interromper aqui, tá, Simone? Tá bom.